Olá, eu sou Filomena Cardoso Olá, eu sou Sandrina Cunha. e somos fundadoras da Tribelana. E hoje, neste evento maravilhoso sobre o despertar, vamos propor-te um tema super interessante. É muito comum ouvirmos falar de pessoas que, antes de iniciarem ou no processo de iniciarem o seu despertar espiritual e pessoal, passarem por aquilo que é conhecido como a noite escura da alma. Para além da noite escura da alma, que realmente parece algo assim muito assustador, há também outros períodos que ouvimos falar como o inferno astral. Eu e a Sandrina propusemos-nos desmistificar e ajudar-te a entender o que é que realmente são estes períodos tão marcantes na história do nosso desenvolvimento pessoal e porque é que eles fazem todo o sentido. E mais importante ainda, porque é que é lógico falarmos sobre eles quando estamos a falar de despertar. Sandrina, diz-me, o que achas destes termos? Realmente são termos que já te suscitaram bastante curiosidade, certo? O que é que tu Sim, achas deles e porque é que achas que faz todo o sentido falarmos sobre eles dentro do âmbito do processo de despertar? olha, primeiro em termos lógicos, não é? E da semântica das palavras começa logo por fazer sentido, porque se vamos despertar, vem da noite primeiro. Portanto, é porque estávamos a dormir e a noite, efetivamente, é escura. Portanto, noite escura, faria todo o sentido. E depois da alma, porque se estamos a falar de um despertar, estamos aqui a falar de um despertar espiritual, e portanto, em termos lógicos, se estivermos a pensar só em termos de expressão, faria sentido. Claro que nós sabemos que quando se fala nisto é num sentido mais profundo, portanto, não é só uma palavrinha ou uma expressão bonita que encaixa aqui. Ah, ok, vamos despertar é porque estamos a dormir. Mas efetivamente trata-se de, se nós olharmos bem, nós que já começamos o nosso processo de despertar, a gente olha para trás e diz realmente eu estava a dormir. E estávamos a dormir naquele sentido literal, mas mais naquele aspecto de não estávamos conscientes, não estávamos atentas, porque para mim o despertar é isto, não é? É começar a estar consciente, estar atento. E quando se fala na noite escura da alma, para mim faz aquele sentido de ser aquele momento doloroso, assim um bocadinho complicado, aquele, como se que a gente costuma dizer, os nossos problemas, não é? Mas aquele problema que acontece de repente na nossa vida, em que a gente, não é, tem aquela tendência assim a desanimar, pensa que Mas, não vale mas a que, pena, vamos desistir, porque é que isto me aconteceu a mim? Há sempre um evento catastrófico, no momento que a gente assim o sente, não é? Que depois a gente olha e vai encaixar nesta coisa que se fala da noite escura da alma. e que na altura tu não entendes, mas passado algum tempo tu percebes que ele fazia todo o sentido acontecer na tua vida. Até porque, vamos lá ver, eu acredito sinceramente, assim como tu, que nós estamos aqui para evoluir. Nada acontece por acaso, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. E a verdade é que antes de um processo de despertar, por norma, há uma noite escura da alma. E exatamente porquê? Porque muitas vezes, aliás, essa noite escura da alma não quer dizer que seja assim uma tragédia, uma coisa terrível, até porque vai assumir a proporção para cada pessoa dependendo do grau de consciência que ela já possui, não é? A verdade é que há pessoas que precisam de uma noite escura da alma assim mesmo muito potente, não é? Isto é o Com mesmo trovoada. comparando aquilo com aquilo que tu disseste sobre o sono, há pessoas que para dormir às vezes é preciso chegar lá e quase que as abanar para elas acordarem. Há outras que têm um sono tão levezinho que acordam com qualquer coisa, não é? Agora, aquela pessoa que está completamente abstraída, que vive focada unicamente nas coisas do dia a dia, nas coisas palpáveis da matéria, aquela, inclusivamente muito com um processo mental, não é? Sempre ali preocupado com as preocupações do dia a dia, a corrida, as coisas básicas, o essencial. E de repente, às vezes é necessário vir um mensageiro, que é assim que eu gosto de encarar estas coisas que nos acontecem, não é? Uma seta do universo a dizer: olha, está na altura de perceberes que há algo mais. Está na altura de perceber que o que tens feito até aqui não é o suficiente. Porque se não houvesse um episódio marcante deste género, a pessoa também continuaria exatamente no mesmo padrão, ela não mudaria nada,
não é? Às E vezes até porque mudar custa. Exatamente, lá está. É o tal abanar para ver se a pessoa acorda, não é? Agora, o que é que tu achas, Sandrina? Achas que nós só vivemos uma noite escura da alma no nosso processo de despertar? Não. Deve haver muitas noites escuras da Eu alma, até também porque concordo. isto é um processo, não é? Não é, olha, eu despertei e agora, olha, estou aqui no mundo da espiritualidade e é tudo maravilhoso. Não é bem assim, não é? Se é um processo e se nós estamos em crescimento, é como as fases do crescimento natural. Primeiro somos bebés, depois, não é? Depois vamos para a infância, depois estamos na pré-adolescência, depois é a adolescência, depois somos adultos. E, portanto, são degraus que Isso. vamos avançando. E então é possível que hajam várias noites escuras da alma conforme vamos estando próximos do próximo degrau, porque é um desafio maior, e sempre que há esta grande mudança, lá está, o evento pode não ser muito grave, muito catastrófico, mas individualmente nós vamos sentir sempre que custou bastante, que foi complicado, porque é sempre uma parte de nós que deixamos para trás, pelo menos aquele pensamento, aquela maneira de ser, aquela maneira de estar, tem que morrer, não é? Para dar. Exatamente, e às vezes só passando pelas coisas é que nós tomamos consciência disso, lá está o tal despertar, não é? É muito interessante porque eu gosto de encarar sempre o processo de evolução e de comparar, no fundo, a autodescoberta, o autoconhecimento a uma cebola. Parece uma coisa absurda, mas para mim faz todo o sentido, porque a cebola é formada por várias camadas, não é? E nós quando começamos a despertar, eu acredito que nós vamos despertando. É assim que visualizo, não é? Eu vou despertando para dentro, não é? E enquanto nós estamos nas camadas mais superficiais, nós encaramos as coisas numa determinada perspectiva. E depois chega uma determinada altura que nós precisamos de mergulhar um pouco mais dentro de nós para ir ver as coisas numa perspectiva mais profunda, e mais profunda, e mais profunda. E a única forma de conseguirmos fazer isso é realmente através destes tropeções, destas situações que acontecem que nós não estávamos à espera, mas que não acontecem por acaso. Estão lá com o objetivo claro de nos chamar a atenção para alguma coisa que nós ainda precisamos de trabalhar. Lá está, o tal despertar, não é? Agora, como é que tu encaixas aqui nisto tudo o tal inferno astral que se ouve falar e que há pessoas que têm pavor do inferno astral? Como é que tu encaixas neste processo essa questão? Olha, nós que vivemos nesta, vamos dizer assim, energia astral, porque ambos gostamos bastante da astrologia, sabemos que o inferno astral é aquele momento que precede ao nosso aniversário, e portanto é que ele diz assim, olha, vem mais uma volta ao sol. Portanto, o inferno astral é o terminar de um ciclo para se iniciar outro. E portanto é aquele período que está ali antes de nós voltarmos a fazer anos, renovarmos a nossa energia. Portanto, é aquele momento final em que muita gente diz que estão a terminar as pilhas, está a terminar a bateria, a gente já não tem forças porque andou ali um ano todo, e então é preciso recomeçar. E lá está, é o inferno porque a gente já está ali quase, não é? Aos caídos, sem energia nenhuma para finalizar, se calhar, coisas que nos propusemos. E portanto é aquele momento em que a gente diz assim, ok, mais um ano que passou, será que eu fiz tudo o que me tinha proposto, será que não? E agora vem outro, e agora o que é que este me reserva, e agora quer que seja diferente, e portanto é aquela transição, lá está, de mais um passinho na evolução, porque todos os anos nós temos que fazer mais e melhor, pelo menos deveria ser. Mas olha, eu costumo comparar o inferno astral àquela, nós somos astrólogas e sabemos perfeitamente que quando um planeta importante está assim num movimento importante e sai, por exemplo, de um signo para ir para outro com uma energia completamente diferente, é muito giro, porque há ali um período em que ele já está a começar a fazer a mudança e então ainda fica um pouquinho da energia do anterior, mas já está muito perto de começar no outro signo e já se começa a sentir também a energia do próximo, fica ali uma confusão, não é? Parece uma que… mistura, Não é? ainda não é muito clara. E é assim que eu vejo o inferno astral, na realidade.
Eu, como astróloga, acho que fazer o retorno solar ou revolução solar é extraordinariamente importante. Se a leitura do mapa astral é fantástico para autoconhecimento, depois de fazermos a análise do nosso mapa astral, a revolução solar é extraordinariamente importante. Porquê? Porque estabelece as metas, os objetivos, os campos a trabalhar para aquele ano. É aquilo que a nossa alma se propôs desenvolver de acordo com toda a energia astral do momento naquele ano específico. E para mim o que acontece é, quando já está mesmo a chegar à altura de iniciar uma nova etapa, não é? Aquele período ali final de um ano para início de um novo, há ali uma mistura de energias, não é? Há a energia que está a findar com a energia que já está a começar, mas não só, há também uma cobrança. Eu acho que isto é uma cobrança de alma, é no fundo a nossa alma a questionar-nos, ok, então eu tinha que trabalhar isto, o que é que eu já consegui fazer, não é? E agora começa aquele sentimento e às vezes, e quanto mais, eu acredito sinceramente que quanto mais energia houver de racionalidade, mais isto, lá vem o senhor. Que ele não para quieto. E quanto mais energia de racionalidade houver, mais tendência a pessoa terá para a tal autocobrança, não é? Aquilo que eu devia ter feito, será que eu já fiz? E depois há a necessidade de passar para um novo ciclo, mas de deixar arrumado aquilo que pertence ao ciclo anterior. Está a findar, mas ainda não acabou. E é aquela coisa do género, será que eu ainda consigo cumprir o que falta até acabar o ano? O nosso ano pessoal, não é? Agora, claro que não estamos a falar de processos conscientes, isto tudo ocorre ali, o nosso inconsciente é extraordinário e ocupa uma porção brutal da nossa mente, portanto é óbvio que não é a pessoa que está ali a pensar, não é que as pessoas que já estão em franco processo de despertar não possam também ter alguma parte disto a nível consciente, mas eu acredito que a maior parte das coisas acontece mesmo a nível do inconsciente, não é? É o nosso processo de alma, de evolução da alma, é o nosso plano que trazemos e que tem que ser cumprido, quer nós nos apercebamos disso, quer não. Aliás, é muito giro, eu costumo dizer aos meus pacientes, quando eles começam a sentir muito aquela sensação de vazio, de melancolia que chega que não sabem de onde, eu costumo dizer que nós trouxemos um plano de alma traçado. Quando nos afastamos desse plano de alma, quanto maior a distância desse plano de alma, mais desconforto interno, na forma de melancolia, de sensação de não estar bem, não saber porquê. Há ali qualquer coisa que mexe connosco que a pessoa não sabe. De repente sente-se triste e não sabe porque que está assim. Porquê? Porque é um processo inconsciente, é uma coisa interna, não é? E isto justifica que as pessoas digam que esse é um período muito complicado e que passam porque lá está, há todo este conflito a ocorrer dentro delas próprias. Porque a energia, não é? A energia está a tentar entrar em contacto com a pessoa que ainda não percebeu o porquê, lá são os tais sinais do universo a tentar despertá-la e a chamá-la para as coisas que ela tem que fazer, e é uma forma de a tentar acordar. Agora, exatamente. Há quem esteja atento, há quem não esteja e não perceba o que é que os sinais lhe querem dizer. Isso. Porque no fundo todos os desafios são oportunidades. Agora, o que é que nós vamos fazer com elas? Já é o nosso livre-arbítrio. E eu acho que tu tocaste num ponto que é fundamental. Eu acho que o pior que nós podemos fazer é cair mesmo naquela autopiedade, não é? Cair no vitimismo e porquê é que isto só me acontece a mim, tinha que ser, mas porquê, meu Deus? Se nós estamos aqui para crescer e para evoluir e percebemos que todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução, não é? Então simplesmente temos que sentir-nos gratos por todas as coisas. Sim, mas somos humanos, Filomena. Pois, claro. Por muito que a gente saiba, logicamente, que é assim, que nós nunca perdemos. Ou ganhamos ou aprendemos. E que tudo o que acontece é positivo. E lá está, depois da gente passar por uma noite escura da alma, a gente sabe que olha para trás e disse, ok, custou, mas ainda bem que passei por isso, porque agora que passou, nunca estaria aqui, nunca teria chegado aqui se não fosse aquilo, e a gente olha para trás e até agradece. Mas passar por elas custa, e nós que até já estamos um bocadinho mais conscientes, eu falo por mim, às vezes a gente fica naquela e diz, a sério, isto não passa,
Mas lá está, mas por isso é que estar desperto é uma vantagem muito grande, não é? Eu, pelo menos, quando estas coisas acontecem agora, eu tento levar as coisas já assim de uma forma mais A bem-humorada, mais na brincadeira, não é? brincadeira. Converso com os meus guias e digo, ok, o que é que vocês estão-me a tentar mostrar? Ok, o que é que era suposto eu ver aqui que não estou a ver, não é? E quando nós encaramos as coisas nesta perspectiva, com esta leveza, não é? Sim. Também teremos outra paz para lidar com as situações que, se virmos aquilo como um drama, como uma coisa extraordinária, e nos virmos como vítimas da situação e não como alunos, porque nós estamos na escola da Da evolução, não vida, é? da E da vida, vida, não como é? costuma dizer a escola da vida. Portanto, se nos virmos como alunos e não como vítimas, tudo será mais fácil. Olha, Sandrina, eu acredito sinceramente que este primeiro encontro tribal poderá de facto marcar a diferença na vida de muitas pessoas neste sentido, sabes? Porque às vezes tudo o que nós precisamos é mesmo da palavra certa, no momento certo, que nos ajuda a perceber que nós temos dentro de nós todo o potencial, todas as capacidades para lidar com as situações e que não vivemos nada, não tínhamos condições para superar e para, no fundo, aprender alguma coisa com aquilo. Nada. Ó, Filomena, ainda vamos mais, que nós até acreditamos em vidas passadas e outras coisas, não é? Nós até combinamos isto tudo. Nós até já tínhamos isto mais ou menos planeado, assim, mais ou menos. Assim, por exemplo, eu acredito no destino nesta forma. Ah, não sei o que é que existe lá em cima, nem que ordem divina é essa, que eu sei que existe, mas o nome pouco importa se é Deus, se é universo, se é. Mas eu vim aqui para evoluir, eu vim fazer algo para crescer e eu defini um objetivo. Eu vou fazer isto e vou fazer aquilo, vou chegar aqui, eu vou chegar lá, ou eu quero fazer isto. E depois disse, ok, e há esta possibilidade, há esta, há esta, há esta, há esta, há esta. E depois, o que é que tu vais fazer? Pois ok, depois de lá estares, desenrasca-te com o teu livre-arbítrio e, portanto, com o meu livre-arbítrio, eu vou seguir os vários caminhos possíveis. Ok, uma ordem divina lá em cima até sabe qual é o caminho que eu vou escolher, mas não que ele me esteja a condicionar. Eu Agora, acho, está eu acho, pré-definido as várias possibilidades e as consequências das várias possibilidades. E daí haver, para mim, um destino traçado. Não no sentido de, olha, estás aqui tipo marionete e eu é que estou a comandar, mas no sentido de, dentro das várias possibilidades, se tu escolheres por aqui, isto vai dar nisto, isto vai dar naquilo, da mesma coisa, eu, não é? Não podes cozinhar um frango e no fim dizes que vais comer coelho. eu não gosto de ver isso como destino. Eu gosto de falar de plano de alma. Ou seja, há um plano. Tu vais O nome realizá-lo como varia, tu bem mas vai dar ao mesmo. entenderes. Mas há um plano, tu vais realizá-lo como bem entenderes, não é? E és livre de aprender ou não aprender, és livre de cumprir ou não cumprir. Agora, claro, é como tu dizes, ninguém vai plantar batatas e colher cebolas, não é? Pronto, as consequências são sempre nossas. Agora, o que eu acho muito interessante é como é que nós, na tribo Elana, independentemente de pensarmos e de vermos as coisas de uma perspectiva diferente, termos às vezes em algumas situações até crenças, porque são crenças na realidade, diferentes, nós conseguimos estar unidas sempre e lidamos com as dificuldades todas que temos enfrentado e com os obstáculos todos, sempre exatamente com esta ideia bem presente de que estamos aqui para evoluir, estamos na vida umas das outras com um propósito que há de ser ajudar não só a nossa evolução, como ajudar outras pessoas também no seu próprio processo de evolução, e no meio disto tudo, com muita luz, com muito amor, os projetos vão fluindo, as coisas vão avançando e nós conseguimos, de facto, sentir que estamos a cumprir o nosso papel, a cumprir, no fundo, o nosso propósito. Eu quero que saibas que é um prazer trabalhar contigo e ter-te conhecido, entrares na minha vida foi assim uma coisa fantástica e eu desejo do fundo do coração que tudo o que vai ser considerado ao longo deste evento possa servir de ajuda, de encorajamento, de motivação, porque só isso vai fazer valer a pena o nosso esforço. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu faço minhas as palavras da Filomena. Afinal, as nossas experiências muitas das vezes vão ser replicadas de outra maneira, com outras nuances, mas ao fim e ao cabo nós todos passamos pelo mesmo. Terão
um nome diferente, terão pessoas diferentes, locais diferentes, sensações ligeiramente diferentes, mas que vão provocar as mesmas, os mesmos abanões, as mesmas insatisfações e o mesmo despertar para aquilo que é essencial, cada um com a sua missão, cada um com o seu objetivo, mas ao fim e ao cabo perceberes que existem pessoas que podem também desanimar, podem também duvidar às vezes, e lá está, passar por esta noite escura da alma, ou por este inferno astral, que faz parte, às vezes pode ser aquela pequena banão para te dizer, olha, sai daí, sai desse vitimismo, afinal, olha, isto é para a gente desfrutar, é para a gente não vai levar nada disto, pensa bem, estás preocupado com o quê? E acima de tudo para crescermos, não é? E não há Isto dúvida. é só enriquecer por dentro. Isso mesmo. E não há dúvida que em conjunto nós crescemos muito mais rápido e vamos muito mais longe. Muito. Desejamos-te de coração que realmente possas desfrutar ao máximo de todo o conteúdo que será apresentado ao longo deste primeiro encontro tribal, o Despertar. Até breve. Vamos por aí.